Afinal de contas, o que deve ser privatizado ou não? Como eu sou a favor de privatizar quase tudo, né, mas eu vou explicar daqui a pouco como essa privatização deve acontecer, é mais fácil dizer o que não deve ser privatizado, aquilo que eu acho que não deve ser privatizado. Logo de cara, os setores mais fáceis, né, saúde e educação. Por que saúde? Eu já falei isso em outros vídeos. Por que saúde e educação não deve ser oferecido, não deve ser pelo menos comandado, bancado de maneira geral pelo setor privado? Porque não são serviços simples, não são serviços comuns. A saúde e a educação são serviços especiais. Não é como você pedir uma pizza, não é como você ali cortar um cabelo. Quando se fala de saúde preventiva, por exemplo, o livre mercado ele é incapaz de oferecer esse tipo de serviço. Imagine como é que o livre mercado vai oferecer serviço de distribuição gratuita de camisinha. Como é que o livre mercado vai oferecer serviço de prevenção do mosquito da dengue, né? Colocar os agentes para visitar as casas das pessoas, para colocar aquele pozinho lá no tanque e orientar as pessoas. O serviço privado de saúde, ele ganha dinheiro com o combate à doença, e não com a prevenção da doença, isso de maneira geral. Então, claro, o livre mercado tem extrema dificuldade de oferecer o serviço de prevenção de doenças. Além disso, às vezes existe um conflito entre qualidade do serviço da saúde e o retorno financeiro. Eu acho que um bom exemplo é que o que os médicos andam fazendo, alguns médicos, boa parte dos médicos andam fazendo nas clínicas particulares, quando a mulher quer ter o bebê a parto normal, e os médicos ficam convencendo a mulher a ter parto cesáreo, porque para ele é mais rentável. Ele pode programar o horário do parto cesáreo, né? Ele vai lá, só realiza em curto espaço de tempo, não precisa ficar acompanhando a gestante ali, não precisa ser especialista para saber que o parto normal ele é mais trabalhoso e ele é mais demorado. E pelo retorno financeiro não vale a pena para o médico. Então, no setor privado, as mulheres acabam sendo convencidas a ter o parto de maneira cesárea. Então, esses dois exemplos que eu citei servem de porta de entrada para você começar a compreender por que é que saúde é um bem especial, não é um bem normal, não é um bem simples. Isso sem contar na parte mais óbvia da situação, que é você constatar que a saúde é um direito do cidadão. A saúde não é um serviço que você acessa se puder, e se não puder você não acessa. Não é como pedir pizza pela internet. Se você puder, você pede. Se você não puder, você fica sem a pizza. Não, saúde é um direito, todo mundo tem que ter acesso a esse serviço, independente de ter dinheiro ou não ter dinheiro, né? E a educação vai na mesma pegada, também é um direito do cidadão. Quem tem ou não tem dinheiro tem que acessar a educação, é um bem especial também nesse sentido. E um argumento que o pessoal da direita, a direita mais moderada, não os libertários que são malucos, né? Mas a direita mais moderada gosta de usar é o sistema de voucher. Foi um sistema adotado na Suécia, no Chile, Colômbia. Eu li sobre os casos da Suécia e do Chile. É basicamente o seguinte, a grosso modo é uma espécie de ProUni para as escolas. Bem a grosso modo, porque funciona um pouco diferente. As crianças, as famílias das crianças recebem vouchers que dão direito a mensalidades nas escolas particulares e acredita-se que por conta do capital privado ser mais eficiente vai ser melhor ele receber um voucher para estudar na escola particular do que estudar na escola pública. Mas veja bem, tanto o caso do Chile quanto o caso da Suécia, não houve a extinção da escola pública. Na verdade, o sistema de voucher serviu para colocar a escola privada para concorrer com a escola pública. O volume de recursos que a escola pública recebe passou a receber, era compatível com o número de alunos, né? Isso era uma maneira de estimular que as escolas se tornassem melhores, mais eficientes. E, evidentemente, as escolas particulares buscavam também aumentar sua qualidade para receber mais alunos através desses vouchers, né? Já que o governo é o melhor cliente de todos, o governo não atrasa. Então, as escolas passaram a disputar esse mercado. Então, passou a existir uma certa disputa entre escolas públicas e escolas particulares através desse sistema. Não foi a extinção da escola pública. É bom deixar claro isso. Eu não tenho nada contra o sistema de voucher, desde que seja feito de maneira muito bem amarrada. Eu me simpatizei mais com o exemplo da Suécia. Eu não quero entrar muito nos detalhes aqui, mas houve alguns problemas na experiência chilena, e um desses principais problemas é que as escolas particulares estavam selecionando alunos, fazendo seleção de alunos, filtrando quais alunos eles queriam que entrasse ali, ou seja, os alunos que tinham um nível um pouco mais baixo, eles eram excluídos das melhores escolas. E isso foi um problema do sistema chileno, mas eu não quero entrar muito nisso aqui. É só para mostrar o seguinte, que
esse sistema de voucher não anula a atuação da escola pública, até porque o pessoal da direita gosta de usar o argumento que é o seguinte: ah, você não está vendo que as escolas particulares são muito melhores do que as escolas públicas? Como é que você ainda duvida da capacidade do livre mercado em controlar a qualidade da educação? Amigão, muita calma nessa hora. As escolas particulares são melhores do que as públicas porque a condição de existência da escola particular é ser melhor do que a pública. É muito simples de entender. Existe um serviço gratuito oferecido pelo governo. Para a população escolher pagar pelo serviço, ele tem que ser melhor. Então, se você extingue as escolas públicas, você muda completamente o cenário, porque o concorrente gratuito deixa de existir. Então, se as escolas públicas forem extintas, será que a qualidade das escolas particulares não vai cair? Você já parou para pensar nisso? Basta observar o mercado de ensino superior privado. Existem aquelas faculdades que estão preocupadas com a qualidade, preocupadas com a valorização mais de longo prazo, com a sua marca, né? Existe. Mas também existe aquelas faculdades que são fábricas de diploma. E tem demanda para elas? Tem. Porque tem aluno que só quer se formar. Então você acha que não vai existir escola, fábrica de diploma, se o sistema de voucher vir a substituir completamente a escola pública? Então, meu amigo de direita, fã do MBL, veja que o buraco é mais embaixo. Então eu falei aqui de saúde e educação, que são mais óbvios, mais simples de explicar. Mas existem também os setores estratégicos, e tem um deles que eu tenho certeza absoluta que não deve ser privatizado, que é o setor financeiro. Falando de maneira mais específica, aqui no Brasil, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Olha, a Caixa Econômica, na verdade, ela é 100% estatal, já o Banco do Brasil ela é capital misto, o governo ele é sócio majoritário. Mas por que eu acho que eles não devem ser privatizados? Pelo seguinte, eu já falei aqui, inclusive, há 2 vídeos atrás, ou foi no vídeo anterior, não lembro, sobre o que Dilma fez em 2012, quando a taxa de juros do Brasil, a taxa básica, chegou a 7,25%, uma taxa baixa, naquela época foi a mais baixa da história do Brasil, e houve um problema de falta de repasse dessa queda dos juros. Os bancos não estavam repassando a queda dos juros e Dilma usou a Caixa e o Banco do Brasil para, via concorrência, obrigar esses bancos a repassar os juros. Os bancos não estavam repassando por falta de concorrência, são muito poucos bancos que dominam o mercado brasileiro. E o governo, por ter esse braço, esse tentáculo, né, esse instrumento bastante importante, que são os bancos estatais, falou o seguinte: olha, já que vocês não querem baixar os juros, eu vou forçar vocês a baixarem via concorrência pela Caixa e pelo Banco do Brasil. Então eu acho extremamente importante o governo ter esse braço de atuação, esse braço de intervenção na economia. Então tenho certeza absoluta que a Caixa e nem o Banco do Brasil devem ser privatizados. Em relação aos demais setores estratégicos, energia, petróleo, distribuição de correspondência, que no caso é o Correio aqui no Brasil, eu não tenho uma opinião 100% formada ainda, né? Apesar de serem setores em que são braços do governo também, são bastante importantes para o governo realizar intervenções na economia, eu ainda não consegui visualizar um tipo de intervenção que só pode ser feito, né, através de uma propriedade pública desse setor e que fosse bastante importante, fosse algo consistente para que eu defendesse a manutenção da propriedade estatal. No caso da Petrobras, no governo Dilma havia, como vocês sabem, quem dirige carro percebeu de maneira mais clara, havia o controle do preço da gasolina de maneira proposital para controlar a inflação. O governo Dilma controlava a inflação através da Petrobras. A Petrobras ela segurou o preço da gasolina, ela não repassou a variação do preço do barril de petróleo, e arcando com diversos prejuízos, sucessivos prejuízos, inclusive, para dar uma segurada na inflação. Então, assim, não que eu esteja concordando exatamente nisso que foi feito, mas é só para demonstrar que é um braço que o governo tem para poder realizar intervenções, ser proprietário, ter uma empresa estatal de um setor estratégico, que é o setor de petróleo. Então, eu ainda não tenho uma opinião formada em relação aos demais setores estratégicos. Então, eu não acho absurdo nem quem defende manter como estatal e nem quem defende a privatização. O que eu não gosto é quando eu vejo argumentos completamente sem sentido para defender a não privatização da Petrobras, sabe? Tipo, o petróleo é nosso, a soberania é nacional. Esses são argumentos ruins que não fazem absolutamente nenhum sentido. Gente, a única coisa que importa é melhorar o bem-estar da sociedade, melhorar o mundo em que a gente vive. Simplesmente dizer, o petróleo é nosso, isso não é argumento, isso não quer dizer absolutamente nada. Até porque o petróleo não é seu, o petróleo, você não abastece seu carro de graça. Se você chega num posto de gasolina, abastece de graça aí porque o petróleo é nosso, a Petrobras é do Estado.
Você faz isso. E outra coisa, gente, uma petroleira, quando ela está extraindo petróleo em determinado território, ela não faz isso de graça, gente. O governo não simplesmente doa as reservas de petróleo para ninguém extrair, não. Ela paga royalties por isso. Ela paga para extrair aquele petróleo e paga alguns bilhões aí. O que você pode é discordar do valor, dizer, não, os royalties estão muito baratos. Pronto, isso aí é outro assunto. Mas o que eu quero mostrar é que ninguém extrai petróleo em lugar nenhum de graça. Então, qual é o problema do capital privado extrair petróleo em um lugar, desde que ele pague ao governo, ao Estado desse lugar, à sociedade, no caso, um valor justo? Qual é o problema? Então, desculpa, quando se fala de petróleo é nosso, isso não é argumento. Então, eu já falei aqui dos setores que eu acho que não devem ser privatizados e daqueles que eu tenho dúvida ainda, que eu não tenho uma opinião formada. E para todo o resto, gente, eu acho que tem que privatizar tudo. Eu não sei para que diabo o Estado quer ser dono de aeroporto, quer ser dono de rodoviária, quer ser dono de porto, quer ser dono de estrada. Eu não sei, eu não entendo. Eu sou a favor de privatizar todas as estradas do país, todas as rodovias, estaduais ou federais, desde que haja, claro, um desconto no IPVA também, né, para não representar na prática um aumento de imposto para a população. A população também não pode ser prejudicada. Desde que haja esse desconto no imposto, privatiza tudo. Qual é a finalidade de uma rodovia ser estatal? Agora, é claro, privatizar não é sinônimo de abrir as pernas. Quando você privatiza, você faz um contrato, existem cláusulas contratuais, e aí, claro, o contrato precisa ser bem amarrado. Uma estrada, por exemplo, uma rodovia, é um monopólio. Se você simplesmente vende e diz, faz o que você quiser, coloca o preço, a taxa que você quiser, aí você vai gerar um problema enorme que, como é monopólio, eles vão, evidentemente, praticar um preço abusivo. Isso vai prejudicar a sociedade. Então, nesse contrato, você coloca lá, olha, vamos negociar aqui a tarifa vai ser X e, por exemplo, pode ter um reajuste anual pela inflação. O Estado tem que controlar a tarifa porque é um monopólio cedido pelo Estado. Então, desde que você privatize a preço justo, com cláusulas contratuais coerentes que não exponham a sociedade, que não prejudiquem a sociedade, qual é o problema de privatizar? Então, meu caro amigo de esquerda, você tem que usar argumentos melhores, você tem que justificar por que é que você é contra determinadas privatizações. Ficar usando argumentos de soberania nacional e de que o petróleo é nosso e de que a rodovia é nossa, isso aí não faz sentido nenhum, são argumentos ruins. Então esse é meu posicionamento, quem acompanha esse canal sabe que eu sou um intervencionista, então eu estou um pouco longe ali do pessoal da direita, o pessoal mais liberal, e também estou um pouco longe do pessoal mais para a esquerda, lá do PSTU, do PSOL. Mas eu acredito em um tipo de intervenção, não com o Estado sendo proprietário dos meios de produção, o Estado sendo um proprietário da oferta de determinados serviços para a sociedade, não. Eu sou a favor de uma intervenção mais no Estado como num papel de coordenador, no Estado dando as cartas, no Estado definindo as regras do jogo. Enfim, isso é tudo. Se você gostou, dê joinha, não esqueça de dar o like para você receber as notificações, inscreva-se no canal, não esqueça de se inscrever. Compartilhe no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais. Valeu!